Quando os filmes são lançados no cinema, geralmente a galera vai ver aqueles mais famosos, com a melhor crítica ou melhor marketing. E outros filmes que também tinham um certo potencial acabam caindo no esquecimento. Mas uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui no canal é reviver essas obras e dar a elas a glória merecida. Dar a esses rejeitados uma chance de reconhecimento. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. Como eu expliquei para vocês no vídeo passado, a gente teve alguns atrasos essa semana, mas hoje teremos finalmente um vídeo sobre filme. Tem tanto filme ruim fazendo sucesso por esse mundo afora que dá até raiva quando uma produção é rejeitada sem nenhuma chance de defesa. Isso tem que mudar. A gente precisa abraçar essas produções esnobadas pela crítica só porque não são uma obra-prima do cinema. Às vezes, tudo o que um filme quer é entreter, sem exigências. Pronto para conhecer mais um filme que não vai mudar a sua vida, mas que ainda assim é muito legal de assistir? Então vem comigo, já deixa o like, porque senão depois você esquece. Compartilha esse vídeo com todo mundo, manda nos grupos do WhatsApp que eu tenho certeza que tem mais gente que adora filmes ruins, ok? Bora lá! Um dos temas mais recorrentes de Hollywood são os vampiros. Existem milhares de produções que trazem os dentucinhos como foco principal. E é por isso que um filme que lida com os vampiros de uma forma diferente merece ser enaltecido. É assim que o filme de hoje se torna excepcional. Ok, não é pra tanto, mas ele merece um pouco de crédito pela tentativa. Com vocês, Padre. Padre. No mundo destruído pela guerra entre humanos e vampiros, os padres guerreiros acabam deixados de lado pela igreja, que comanda a humanidade, e são forçados a viver esquecidos entre as pessoas comuns. Mas quando a sobrinha de um deles é sequestrada, ele precisa lutar contra tudo e todos para salvá-la dos vampiros. Padre é um filme de 2011, custou 60 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 78 milhões, uma catástrofe monumental nas bilheterias. No Rotten tem aprovação de 15% dos críticos e 46% do público. Entre os usuários do Google, tem aprovação de 87%, consideravelmente mais alta. Para sermos justos, Padre não merece essa crítica tão pesada, na minha humilde opinião. Para começar, a história dos vampiros é bem diferente daquela que a gente está tão acostumado a ver por aí. Eles não são humanos transformados, nem demônios amaldiçoados. Na verdade, são uma espécie diferente e que vive em guerra com a humanidade há séculos. São predadores naturais, dotados de inteligência e que possuem força e habilidades que superam em muito os humanos. Para tentar compensar essa grande diferença, os humanos usam os mais variados tipos de armas, mas sem ter muito sucesso. Então, finalmente, o jogo vira com a chegada dos padres, guerreiros treinados pela igreja e que possuem um verdadeiro dom para as batalhas. Fortes, destemidos e sempre prontos para matar os vampiros, os padres finalmente acabam com a guerra. Mas o mundo foi dizimado depois de tantos combates, e agora a maior parte dos humanos vive em cidades cercadas de muralhas e sob a proteção da igreja. Eu digo proteção porque os caras mandam em tudo e em todos. Para você ter uma ideia, o lema de vida nessas cidades é: ir contra a igreja é ir contra Deus. Lembrem-se, ir contra a igreja é ir contra Deus. Lembrem-se, ir contra a igreja é ir contra Deus. Aliás, essa frase é repetida até a exaustão durante todo o filme. A gente já entendeu das primeiras 15 vezes, mais do que isso já é exagero. A igreja criou os padres, mas também percebeu que os caras eram poderosos demais e ficou com medo de que eles pudessem se revoltar e tentar derrubar os seus líderes. Assim, os nobres guerreiros acabam sendo marginalizados e obrigados a lutar pela sobrevivência num tipo diferente de batalha. Eles têm muita dificuldade para conseguir empregos, já que ninguém confia neles. De heróis, passaram a renegados. A introdução do filme é fenomenal, usando uma animação incrível e muito bonita. É tão boa que o filme todo poderia ser feito dessa forma, sem problema nenhum. Os vampiros foram presos em lugares chamados reservas, onde a igreja acredita que eles estão sob controle e que não existe mais ameaça. Mas logo no começo, a gente já vê que isso não passa de uma grande mentira. Ataques violentos acontecem, mas os líderes religiosos preferem ignorar e fingir que está tudo bem. O problema é que um desses ataques atinge a família de um padre, aparentemente o melhor de todos eles. O irmão e a esposa são brutalmente atacados e a sobrinha dele é sequestrada. O padre sabe que o ataque é culpa de vampiros e que ele precisa ir atrás da sobrinha, mas os monsenhores, os líderes da igreja, proíbem, dizendo que tudo isso não passa de um engano, que os vampiros não são uma ameaça e que o padre não tem permissão de seguir com a missão. Os caras realmente têm muito medo do que os padres são capazes.
Indignado, o padre faz exatamente o que a gente espera que ele faça. Se rebela contra a igreja e vai atrás da sobrinha por conta própria. Mas a forma como ele faz isso é sensacional. As cenas de luta do filme são ótimas, embora o CGI possa causar um certo desconforto em alguns momentos. Ao contrário do filme do Abraham Lincoln, aqui o efeito de câmera lenta é bem utilizado e realmente dá destaque às cenas. Ir contra a igreja é ir contra Deus. Então eu vou contra Deus. As habilidades de combate do padre são infinitamente superiores às dos guardas da igreja. Na boa, os caras só não tomaram o controle de tudo porque eles não quiseram. Os guerreiros são totalmente tementes a Deus e só evitaram os confrontos por puro respeito pela hierarquia. Mas a situação está mudando, e o padre percebe que os monsenhores estão acomodados e cegos demais para perceber que algo terrível está acontecendo fora das muralhas da cidade. Embora o filme seja bem feito, alguns detalhes podem incomodar, como por exemplo as cores e a luminosidade. Algumas cenas ficaram muito escuras e pode ser difícil de acompanhar toda a ação. Provavelmente é feita assim para facilitar o uso do CGI. Afinal, no escuro é mais difícil ver os problemas e os defeitos da produção. Mas, no geral, o resultado é satisfatório e os efeitos são caprichados. O roteiro parece uma grande mistura de Mad Max, Blade Runner e o Faroeste. Tem uma pegada meio medieval, com toda essa questão do controle religioso, mas ao mesmo tempo é bastante futurista, com equipamentos e veículos tecnológicos. A mistura fica muito interessante e dá ao filme um ar bem característico de futuro pós-apocalíptico. As atuações estão bem dentro da média. Uma coisa que chama a atenção é que parte dos personagens não tem nem nome próprio. O próprio padre é conhecido como Padre e ninguém fala o primeiro nome dele. Isso dá a sensação de que, ao serem levados pela igreja para serem treinados e transformados em armas, os guerreiros perderam a própria identidade. São pessoas traumatizadas, que fizeram inúmeros sacrifícios e que ainda sofrem com toda a violência que já vivenciaram. Paul Bettany, o Visão da Marvel, faz o personagem principal, um guerreiro melancólico, desiludido e cansado de ser totalmente ignorado por aqueles que ele sempre protegeu. O personagem pode parecer apático em alguns momentos, mas isso muda quando ele precisa entrar em uma batalha. Quem ajuda na busca pela garota sequestrada é o xerife de uma cidadezinha fora das muralhas, o Hicks, um sujeito corajoso e disposto a fazer o que for preciso para deter os vampiros. Aliás, os vampiros são retratados de forma bem diferente. Nada de aristocratas elegantes ou fadinhas brilhantes. Aqui eles são muito mais bestiais, verdadeiros predadores, e não se parecem nem um pouco com os humanos. A narrativa se desenvolve de uma forma que prende a nossa atenção. A trama é cheia de segredos e reviravoltas que vão surgindo durante o filme e deixando o espectador cada vez mais atento ao que pode acontecer. Ele não é nenhum suspense extraordinário, mas funciona. O vilão principal do filme é cruel e não fica enrolando desnecessariamente. Ele coloca seu plano em ação e faz o que precisa sem ficar perdendo muito tempo. As lutas são ótimas e a gente percebe que os padres são verdadeiros ninjas. E não tem medo de nada. Naruto que se cuide. As leis da física aparentemente não se aplicam nesse mundo. Não fica muito claro se os poderes dos padres são fruto do sobrenatural ou apenas do treinamento intenso a que eles foram submetidos desde criança. Mas isso também não importa. Eles são sensacionais e é tudo que a gente precisa saber. Conforme vai se aproximando dos vampiros e da verdade, o padre percebe que a verdadeira batalha vai ser por algo muito maior do que apenas a vida da sua sobrinha. Para quem não sabe, a gente tem a nossa própria história pós-apocalíptica com vampiros e salvadores predestinados. Se você ainda não conhece, eu te indico a Saga do Vampiro Rei, do escritor André Bianco. E não só essa, ele tem vários outros livros que são maravilhosos, eu super indico. Ela conta a história de um mundo que está dividido entre humanos e vampiros. E os únicos que podem ajudar são guerreiros iluminados conhecidos como Bentos. Uma história incrível, cheia de ação e que vai te prender do início ao fim. Na minha opinião, deveria ter uma adaptação para o cinema ou para uma série. A história é fantástica e seria um sucesso estrondoso. Estão esperando o que, Netflix e Amazon Prime? Padre foi levemente baseado numa série de HQs sul-coreanas de sucesso. Embora não tenha toda a profundidade do material fonte, é uma produção com identidade própria e uma boa dose de originalidade, coisas muito raras no cinema atual. É um filme bagunçado e absurdo, mas muito divertido. Não tem uma trama extremamente complexa, mas possui uma história diferenciada e que funciona bem. Tem bons efeitos, personagens interessantes e ótimas cenas de luta.
Como não adorar padres ninjas sentando a porrada em vampiros monstruosos e ignorando completamente as leis da física? É um filme curto, o que ajuda muito a não ficar enchendo linguiça. Quer realmente aproveitar e curtir? Então desligue o seu cérebro e embarque na aventura sem exigir demais. Uma ótima opção para uma sessão de cinema em casa com muita pipoca. E essa é a nota do nosso vergonhômetro. É isso aí, cinemáticos. O filme é bem legalzinho. Eu acho que vale a pena conferir, mas sem muitas expectativas, ok? Não esquece de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito a gente. Também compartilha com quem você conhece, dá essa força. Segue a gente lá no Instagram, a gente compartilha novidades e bastidores também. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado, aproveita e vai maratonar o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã e quarta, 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu!